Olá, uma corajosa! Boa tarde! Hoje eu vou estar com a Andrea. Oi, Lu! Lu, saudade! Tô precisando falar com você. Hoje eu vou estar com a Andrea aqui numa live super especial. Que me deu tanto apoio no começo aqui do Instituto. Me ajudou muito. Sim, saudade, Lu. A gente precisa se encontrar. Aí ela aí, gente, ai, que legal! Quanto tempo que essa mulher aparece pelas telinhas aqui do Instituto! Que delícia, que saudade! Que delícia! Nossa, muito bom! Nossa, ai, um filme assim, ó, vários flashes caindo na cabeça. Muito, Fabi. Pensando em todas as nossas jornadas, né? É muito. Leitura, desespero, pandemia, abertura de negócio, saída de empresa, tudo junto ao mesmo tempo. E agora, aí o Thiago, Zoli. Ai, tô esperando vocês em casa pra gente comer uma pizza, tomar um vinho, matar saudade, caramba. Pô, vem pra São Paulo e esquece dos amigos. A Que isso? gente nem tá mais pertinho tanto Pois assim, né? é. Foram muitas mudanças. Gente, essa é a Andrea Zoli, uma querida que me ajudou muito aqui no início do Instituto. Em tantos sentidos que não dá nem para explicar tudo. É só o agradecimento mesmo aqui de alma, porque foi muito importante aquele processo todo. E agora ela está com um projeto autoral super legal, que é o perfil e o blog, né? Na verdade, é o blog e o perfil do Instagram, Depois de Tudo Vem Mais. Ela é jornalista, está escrevendo muitas coisas legais, então eu convido vocês a seguir lá o perfil dela com os trechos, os textos e ir navegando nesse universo chamado Andrea Zoli, conhecendo também. E aí eu convidei ela para vir aqui falar desse processo todo, fazia tempo que a gente não se falava. E eu quero saber desse projeto. Bom, primeiro como você tá? Aqui é uma conversa, é uma live de amigas e projetos ao mesmo tempo. Que delícia. Obrigada de novo pelo convite. Eu sei Imagina. de alma, é de coração. Como eu te disse, que é de jornada, a gente passa um filme na nossa cabeça e de repente você olha e fala assim: "Ah, olha como eu tava, olha como é que eu tô agora." Uhum. Tempo, né, Fabi? Eu acho que esse tempo é para digerir, para a gente entender. E, cara, que delícia! É muito bom. Olhar e falar assim, uau! Como é que aconteceu tudo isso? Aconteceu. Aconteceu. Sim, E sim. Foram assim, tantas emoções, né, Andréia? muitas, muitas, muitas emoções, muitos 700 quilômetros de distância, muitas adaptações. E nesse meio tempo, muita redescoberta, né? Muito auto. Uhum. Então, a vida te faz assim, então. Vamos aprender? Tá na... Ah, Vamos, tá gritando aí dentro? Então vamos ver o que está acontecendo. E eu acho que esse projeto começou desse jeito, né? De começar a entender, sair desse mundinho que era São Paulo, né? Das coisas que estavam totalmente encaixadas, vir para Belo Horizonte, que está sendo uma cidade apaixonante, eu falo todos os dias isso. E ao mesmo tempo você falou assim, cara, então, o que eu faço agora? Vamos fazer alguma coisa. sim. Então, é todo esse processo e isso aconteceu da criação, primeiro do Instagram, depois de tudo vem mais, e depois veio o blog. E aí eu queria contar um pouquinho dessa história, que no meio disso tudo apareceu o nome que eu não sabia que existia e apareceu o nome Escrita Afetuosa, né? Que na verdade existe curso para escrita afetuosa. E no meio desse processo eu fiz assim, o que eu estou fazendo é isso? Legal, então já tem um nome. E Descobri. é muito incrível isso, Fabi. É muito gostoso, de repente, você procurar pelo seu próprio conhecimento, pela sua curiosidade, e aí se deparar
alguma coisa e falar assim, gente, eu estou fazendo isso, e isso tem nome? Olha que incrível, né? Então, é todo esse processo, todo esse projeto, e ele está nascendo ao mesmo tempo que eu estou estudando e ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo os textos, enfim. Tá tudo movimentando. Ai, ótimo. Eu gosto assim. Eu que sou da área do movimento, eu gosto assim. Quando de tempos em tempos a gente se encontra, a gente fala, uou, quanto movimento, quanta coisa que aconteceu. E o mais legal disso tudo é o quanto que a gente aprendeu nesses acontecimentos. Né? O quanto a gente se desenvolveu, ou seja, quanto a gente saiu de um envolvimento, né? Como você trouxe a questão de sair de São Paulo, a vida já encaixotada, a vida já organizada, a vida já estruturada. Como é que eu saio disso para ir para o novo, né? E essa história do novo tá bem se movimentando dentro de mim. Esse final de semana eu estava né? Só um parênteses, um curso com uma vivência aí com o Matias Bronk, que, enfim, quanta coisa nova surgiu dentro de mim. Eu tô olhando, obviamente, para tudo isso, então tô até mexida nesses movimentos todos, né? E é legal a gente falar disso, porque, assim, é sair de um lugar que já é sabido, que já é ok, que eu já sei como é que eu funciono aqui, e você partir para algo completamente novo. Que foi o que aconteceu com você, né, Uma Andréia? página em branco, Fabi. Uma página em branco. E aí, assim, eu trago muito, tanto do estudo quanto das escritas que eu tenho desenvolvido, tudo. Uma frase que eu ouvi uma vez, assim, se você fosse olhar para a sua vida como se fosse um quadro, Uhum. quais as cores que ele tem? E Interessante. aí, assim, de repente, você fala assim, bom, lá pelo ano 2000 e pouco, nossa, ele estava bem cinza, tinha só umas pinceladas meio de um azul clarinho. Aí, de repente, você fala assim, ah, mas aí depois desse tempo, olha só, eu consegui colocar um pouco mais de cor. Nossa, e agora sim, depois que eu consegui pôr um pouco de vida nesse quadro, acabei de saber que pintei todinho de branco, eu vou começar do zero, né? Então, eu trago muito essa analogia, porque só depende da gente, né? E tá tudo bem se seu quadro for em tons de preto, branco, preto claro, branco escuro, né? Tá tudo bem, você tá no processo. Mas para mim isso tem mexido bastante nesse sentido de, tá, se eu posso colocar uma cor, não é questão de combinar, Uhum. mas é uma questão que dentro de mim está dizendo. Então eu vou colocar um pouco mais dessa cor e experimentar. A vida Uhum. é uma grande degustação. O blog, o Instagram, Uhum. a Andréia pintando o novo quadro da vida é uma degustação, Fabi. É uma coisa que você fala assim, eu não gostei disso. Tá, mas por que que não foi legal? Né? Nossa, isso aqui eu não dava nada, isso foi interessante. Nossa, que incrível isso. E por que não? E aí você vai olhando para dentro e você fala assim, eu posso fazer isso, que legal. E, de novo, a gente volta em alguns pontos da nossa jornada, principalmente quando a gente fala da vulnerabilidade. Cara, isso é um poder de super-herói. E todo mundo morre de medo. Nossa, eu tenho um texto. Nossa, e o que será que vão achar? Nossa, porque eu sou jornalista, eu vou escrever sobre sentimento? Você Uhum. escreva. Escreva porque antes de você saber se a pessoa vai gostar ou não, olha para dentro. Mas não sem muito julgamento, tá? Uhum. Generosidade. Uhum. Nossa, legal esse texto. Posso melhorar? Não quero. Eu vou por ele assim mesmo. Então, eu acho que esse é um processo, né? A própria escrita, para mim, tem trazido isso. Né? Então, desde sempre, Fabi, eu escrevo.
né? Desde na época de adolescente, você começa a escrever meio raivosa, ah, não gosto disso porque isso me machucou, e toda aquela sensação. Depois comecei, vamos tentar fazer poema. Nossa, meu, é muito difícil, porque tem que rimar uma palavra com a outra. Aí você descobre que você não tem vocabulário para isso. E aí você fala assim, meu, eu vou escrever um texto corrido e pronto. E nesse texto corrido, às vezes, tem tanta emoção e tem tanto sentimento ali, que você fala assim, legal, gostei disso. Uhum. E aí você caminha, você vai caminhando nisso, né? E aí, outra coisa que eu descobri dentro da minha escrita, existem textos que aparecem para mim, que é como se fosse aquela volúpia mesmo, né? De eu preciso escrever, parou tudo, vamos lá. Aham, sei. E daí é o texto onde eu escrevo digitando, que é aquela coisa que já está na cabeça, vou lá, ponho no papel, aí deixo marinando por algumas horas, ou no dia seguinte eu olho e falo assim, legal, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo, tá legal o que eu escrevi, pronto, publiquei, acabou. E tem aqueles textos que dentro de você, você está sentindo um nó, você está sentindo uma coisa estranha ali, que você fala assim, cara, o que eu tenho que fazer aqui? Papel e caneta. Não ter a velocidade da digitação. Porque daí você vai fazer o quê? Você vai parar, você vai pegar o papel, a caneta, e aí você vai começar a coordenar o teu pensamento com o ato de escrever. E aí vai sair um monte de coisa desconexa. E aí você fala assim, ok, que delícia isso. E Uhum. aonde chegar com isso? Também não sei, mas ele está escrito, está registrado, em algum outro momento eu vou olhar. Uhum. Então, a própria escrita criativa traz esse movimento. Então, não é simplesmente você ter a coragem de colocar um texto, seja no Instagram, seja num blog, seja no seu caderno que você guarda na última gaveta do criado mudo, debaixo de um monte de roupa para ninguém ver. É um processo, né? Uhum. A minha escrita afetuosa, a minha escrita com emoção, com sentimento, tem acontecido dessa forma. Ai, que lindo. E é muito legal, né? Porque você trouxe a questão desse nó, de quando a gente tá com um nó, que aí vai lá pro papel, pra caneta, para escrever. E é um exercício muito poderoso também, porque alguma coisa quer se manifestar, esse nó quer se manifestar de alguma forma. E para quem se conecta, né? Eu acho que todo mundo de alguma forma consegue, mas eu sei que tem uns que não gostam muito, e ok também. Mas assim, para quem se conecta com esse ato, com essa situação de escrever, é um exercício poderosíssimo para a gente também manifestar algo que está ali, né? Enraigado, meio bagunçado. Enfim, tem exercícios para a gente olhar para tudo, né, Andréia? Para Muito. deixar tudo isso aflorar e ir para esse novo lugar. Eu acho que o tempo todo a gente tem que se movimentar, né? Então, você conseguir parar, olhar sentir esse nó dentro de você. Ah, eu tô angustiada, tá estranho isso aqui dentro. Sem regra nenhuma, simplesmente usa as fronteiras do papel, sabe? Vai colocando ali, coloca. E é engraçado, ou interessante até nesse ponto, Fabi, porque eu tenho feito um diário há tempos. E normalmente no final do ano eu pego o que aconteceu durante todo esse ano, né? Para ler o que aconteceu. E assim, eu não tenho, eu vou acordar às 6 horas, até às 6h15 eu vou escrever. Uhum. Não, eu vou sentir. E aí, quando você pega, vai no mês de dezembro, que é como eu faço, e começa a ler o que eu fiz em janeiro daquele ano, no dia 30 de janeiro, dia 1º de fevereiro, você começa a voltar para, como se fosse uma máquina do tempo mesmo, a voltar. Uhum. Nossa, tava estranho aquilo lá, hein? E eu passei por isso. É. Nossa, eu não lembrava dessa sensação, foi um grande avanço na minha vida. Putz, legal relembrar isso. Sim. Vai te formando, né? E, de novo, a escrita afetuosa é isso. É você trazer para um texto, né? Depende do que a pessoa está interessada em fazer. É você trazer o olhar, não só o seu olhar, mas o olhar do outro,
de que forma o outro pode se conectar com você naquele conjunto de palavras. Uhum. Por exemplo, o curso de jornalismo que eu fiz, eu aprendi a reportar dados e fatos. Ah, aconteceu uma reunião da ONU em tal país, foi assim, tiveram tantos líderes e foi decidido ou foi definido alguma coisa assim. Ponto. Eu te informei. Uhum. No mundo corporativo, você tem que fazer o quê? Prezado. Segue documento para análise e pronto, e acabou. Então, Uhum. é relacionado ao técnico, né? Mas em qualquer área, você consegue colocar sentimento. Com certeza. E uma das bases que eu estou estudando muito para fazer esse tipo de texto afetuoso, dessa escrita afetuosa, são duas pessoas, né? E aí, quem quiser, eu vou deixar até a indicação aqui. Um é o livro da Ana Holanda, que ela escreve como você se reencontrar dentro da escrita afetuosa, né? E no meio do livro, ela simplesmente joga uma frase do Jung, que eu acabei até anotando aqui. Eu não sou o que me acontece, eu sou aquilo que eu escolho me tornar. E o outro que traz muita base para mim tem sido o Emanuel Aragão, que também é um brasileiro, que ele traz no percurso de vida dele muitos momentos de eu acho que é isso que eu quero, não, não é isso que eu quero, eu acho que é aquilo que eu quero, não. E de repente ele se encontrou. Mesmo se formando em filosofia, ele acabou encontrando dentro da escrita uma forma de autoconhecimento. E aí é uma coisa mais, vamos dizer assim, um pouco mais acadêmica para você interiorizar e conseguir entender melhor. A Ana Holanda te traz um livro cheio de doce, cheio de gentileza, generosidade, carinho, abraço com a escrita e exemplos de textos que você fala assim, cara, a pessoa que escreveu esse texto está falando de morte. E só agora eu estou percebendo isso. Que sutileza falar sobre isso, né? E eu acho que o mundo está precisando disso, sabe, Fabi? A gente ter mais fofura para falar, né? E aí é um trabalho também interno. Quantas pessoas a gente vê, ou até a gente fica no automático o tempo todo, a gente não. É o famoso mais amor, por favor, né? E a alma grita. A alma grita quando você começa a fazer só aquele cafuné assim, ó, na alma, ela fala assim, que delícia, eu quero mais. Eu quero mais. Você sabe que você falando me veio uma imagem, uma lembrança. Eu assisti um seriado coreano esses dias e tinha uma cena muito bonita, assim. O cara tinha bebido, tava bêbado, aí a moça levou ele pra casa, deitou ele lá na cama dele, né? E aí ela sentou na beira da cama e encostou a mão, assim. Mas pra mim, aquela, sabe, tipo, fazer só um carinho, assim. E era uma situação onde ele estava chateado, enfim, tinha acontecido uma série de coisas com ele. E aquele toque, assim, ó, me tocou tão profundamente. Uma cena simples, mas me veio, né, a frase, assim, de quão delicada é a vida humana. A nossa vida, ela é muito delicada. Ela acontece nessas sutilezas, né? A alma humana se apresenta nessas sutilezas, nesse toque, nesse cuidado, nessa gentileza de trazer uma palavra, de se conectar, de olhar verdadeiramente para o outro, de se abrir verdadeiramente para o outro, né? De se expor e ao mesmo tempo acompanhar, estar junto, cuidar. E é um cuidado sem interferência, sem entrar, sabe? E eu acho que isso hoje em dia está muito raro. Muito raro. É aquela ideia de sem esperar nada em troca, né? Se a tua alma dá. Não importa. Nossa, mas por que eu tô sentindo essa vontade de cuidar dessa pessoa? Ou de escrever sobre isso? Não importa agora. Você não precisa ter todos os porquês. O ouvir o interno, a gente se ouvir,
ele tá berrando, ele tá até afônico já. Fala assim, tô aqui, me ouve, sabe? Seja num pedaço de papel, seja num quadro, seja numa massinha de escola, seja em 3 lápis de cor que você descobriu que tá lá no fundo da sua gaveta, pinta alguma coisa, acalma a casca externa, né? Acalma ela, dá uma maciada pro que tá dentro florir. É, É isso que eu tenho sentido, Fabi. mas é muito, muito legal isso que você está trazendo, porque eu também sinto dessa forma, viu, André? Eu não sei se é a idade, né? Ah, A coisa vai chegando e a gente vai. Porque é tanto barulho, juro, tem horas que eu tô em determinados grupos ou conversas e aí eu fico assim, falo, nossa, tá. Tem muita coisa acontecendo e as pessoas não estão juntas. Parece que tá todo mundo junto, mas não tá, sabe? É um barulho, é um barulho que eu digo de ego, de fala, de se posicionar, de mostrar quem é, ou de, sei lá, umas coisas assim, ou de repetir, sabe aquela coisa de você entrar no elevador, tudo bem, tudo bem, tudo bem, sai assim, sem estar bem, automático. sentir. E o que eu sinto nesse barulho é justamente isso, é tanto movimento, e lá no fundo, bem no fundo mesmo, tem alguma coisa que não tá nem. Eu até me lembrei de uma outra cena. Eu fiz um post até com essa cena de um filme da Maria Madalena. Tem uma cena lá que Jesus Cristo está falando, né, para as pessoas na beira lá do rio, e aí ele fala: escutem, no silêncio está alguma coisa, tem alguma coisa chamando, né? Essa cena no filme também me chama muita atenção, porque independente aí das crenças religiosas, é desse silêncio que eu tô falando, sabe? Que hora que você para escrever, para deixar algo interno se manifestar, para esse barulho muitas vezes diminuir e você conseguir acessar a tua alma, né? Que hora que você para, seja para meditar, até para rezar, as pessoas fazem barulho. Porque fica, ai meu Deus, me ajuda, porque eu preciso fazer tal coisa, porque eu preciso resolver tal coisa, me abençoa com isso, me leva para aquele lugar. Silêncio. Tem até um dito, né? Um ditado budista que eu gosto muito que fala: quando você reza, você fala com Deus. E quando você medita, Deus é que fala com você. Então, assim, é nesse sentido, desse silêncio, dessa alma que quer se expressar e que a gente não para ouvir. Então, né, pergunta pra gente aqui que está conversando e para quem também está acompanhando a gente. Se silencia um pouco e escuta. O que sua alma quer te dizer hoje? Só hoje. Deixa eu ver, a Darlene colocou alguma coisa aqui, ó. Gosto de deixar bilhetes amorosos pro meu marido quando acordo antes de sair de casa. É um jeito de ser gentil, é um jeito de se expressar ali, E né? olha que legal. Provavelmente ela escreve. Ela não mandou no WhatsApp. Oi, amor, bom dia. Espero que você acorde e veja isso bem. Eu imagino que seja isso, né? Se ela já parou para escrever, tem um carinho ali, né? E é tão pequeno no sentido assim, é tão simples. Pode ter um bloquinho de post-it do lado da sua cama já, porque virou uma mania, mas você para ali para escrever, né? Eu acho isso incrível. Tirar um pouco dessa tecnologia, vamos voltar para o rústico nesse sentido, né? Muita gente tem aqueles aplicativos para fazer vários desenhos, tá? Mas você já pegou no lápis? Outro dia eu estava com vontade de desenhar com giz de cera. Ah, Fiz assim, eu só tenho lápis aqui, eu quero um giz de cera. O tocar, o sentir, o dedo ficar estranho, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente tá emergindo, sabe, Fabi? É a ideia de você fazer algum tipo de tricô e crochê, trabalho com a mão, sim.
sim. saber desenhar, mesmo que seja os bonequinhos de palitinho. Mas você tá, Uhum. é o toque, Eu. é você fazer uma massagem. Acho que essas coisas do toque estão voltando. E eu só vejo isso como uma leitura da própria alma, dizendo assim, gente, eu preciso sair. E eu preciso sair de alguma forma, Sim, né? E eu acho que todo esse processo faz parte do autoconhecimento, com né? certeza. Ai, que delícia desse papo. A gente Ai, eu tava com ó, tanta saudade. Muita saudade. A gente podia pegar esse livro dessa Yolanda aí, dessa Ana, é grandão, que a gente podia ler ele também, né? nada. Ai, gente, fazer uma leiturinha. Tô com tanta saudade de fazer nossas leiturinhas, sabia? Eu acho que eu estou disponível para o horário aí. Olha, vamos fazer, gente, porque era muito bom. Quem tiver mais curiosidade aí sobre o que que a gente está falando de leitura, começou na pandemia, né? Uma ideia que a gente teve de fazer a leitura do livro Poder do Agora, que foi o primeiro. E aí a gente falou assim, pô, já que a gente vai entrar no Zoom, falar e fazer a leitura uma para outra, né? Por que que a gente não coloca no YouTube? Quem mais quiser, compartilha e acompanha a gente. E foi isso. Então tá lá no meu canal do YouTube, do Instituto Fabi Neto. Junto nesse trabalho veio também a Marisa Souza, que é uma outra amigona, super parceira aqui do Instituto. E aí a gente gostou da ideia. E a Maria também, né? Que também Tá? foi muito importante. E é muito engraçado que quando eu olho para vocês assim, cada uma trouxe um pedaço do Instituto, Olha que né? incrível. Porque com a Maria foram os primeiros grupos online que a gente se desembestou a fazer de constelação, de estudo. Na verdade, a gente chamava de grupo de estudo. Né? Com você teve essa história das leituras, desse papo de se descobrir e as dores que a gente estava vivendo ali naquele momento. E a Marisa também e trazia aquele tempero da comunicação não violenta. E aí foi uma delícia de bolo, de torta que a gente desenvolveu junto. E tá tudo lá, gente. Tá no YouTube. A gente fez a leitura, acho que juntas, eu acho que de 2 livros, que foi o da Brené Brown e O Poder do Agora. E aí tive mais umas outras leituras também, mas eu não sei se. Aí já começou, teve outros participantes, né? Teve uma só com a Marisa, que foi um trabalho pontual de comunicação não violenta. Enfim, tá tudo lá. Depois, quem quiser, é só pedir o link que eu mando. Ou entrar no YouTube direto que vai achar. Então, e agora eu queria saber assim, Andréia, como é que foi como que foi o desenvolvimento desse start para a criação, seja do Instagram ou do blog? Que hora que você sentiu que isso tinha que sair dos seus cadernos, dos seus papéis, né? Porque esse assunto já é um tema, né? Que a gente já. Por que você não escreve alguma coisa? Não sei o que você quer. Já eram umas coisas que a gente meio cutucava, né? Os seres humanos aí do outro lado. E aí, como é que foi o start de falar, ok, vou lançar isso para o mundo? Fabi, foi numa conversa, tava meu marido e eu tava naquele momento sentindo que tava tudo meio parado, parecia que nada tava. E existe a ideia do livro, né, em si, de uma história X, que ela tem se amadurecido, beleza. Aí, num desses momentos, eu falei pra ele assim: tá estranho, tá tudo parado, parece que eu não tô dando. Aí ele falou assim: você tá escrevendo textos? Eu pensei, tô, joguei lá no e-mail meu, dá vontade de escrever, eu vou lá e escrevo, e depois eu passo. Ele falou assim: por que você não cria um Instagram pra isso? E assim, nós estávamos deitados já, eu olhei pra ele e falei assim: mas vai ser agora. E levantei, embestada, fui, comecei. Enfim, é aquelas histórias que Esses a alma. maridos devem achar a gente louca, né? Aí foi quando eu comecei a eu fiz assim, bom, tenho que me apresentar, não curto muito ficar nas telas fazendo vídeo, mas alguém precisa me ver, alguém precisa saber, porque eu acho que essa identidade também tem mais de aproximação.
Beleza. Aí eu comecei a escrever, comecei a fazer aquele pedido para me seguir organicamente. Eu fiz assim, meu, é uma coisa sem expectativa no sentido de eu preciso fazer bombar. Não, não é. Ele precisa bombar para aquela pessoa que abriu aleatoriamente e se tocou com algum texto que eu escrevi. Ponto. Esse foi o meu grande desafio. E aí, cada vez que eu escrevia, eu fazia assim, nossa, dá mais vontade. E cada vez que eu escrevia, dá mais vontade. E aí, de repente, eu percebi que o que eu tinha planejado, do tipo, durante a semana eu vou colocar textos, no final de semana eu só vou colocar algumas frases para trazer uma reflexão, tal. De repente, isso se embolou de um jeito e, às vezes, a frase aparecia no meio da semana e eu vai no meio da semana mesmo. Até que aparece nesse abençoado desse Instagram, quando você começa a escrever, a seguinte frase: o seu limite de caracteres foi excedido. E aí eu me sentia podada no meio do texto. Você fazia assim, cara, eu aprendi na faculdade a cortar tanto texto jornalístico, eu não quero cortar texto. E aí eu fazia assim, bom, por mais que a pessoa tenha interesse no que eu escrevi, normalmente, numa tela de Instagram, a pessoa não vai assim, continua no comentário 1, e você põe lá no comentário. Não. Eu fiz assim, eu preciso de liberdade, eu preciso de espaço. E aí foi quando eu criei o blog Depois de Tudo Vem Mais. Então, praticamente, um é a continuação do outro. Então, veio um texto, tá? Eu até tento colocar ele no Instagram. Aí eu já sei, óbvio, já passou dos limites. O que eu faço? Eu ponho apenas uma chamada. Se a pessoa se interessar, ela já vai direto para o link e lê o texto na íntegra lá no blog. Uhum. Foi esse o movimento, né? Então, não só textos paridos, mas foi uma ideia parida, né? Quando o marido trouxe a ideia, falou assim, bom, vamos fazer? Por que você não faz isso? E de repente aquela luz apareceu, bora. E aí falou assim, nossa, mas eu acabei de sentar aqui para fazer. Não, você passou a noite inteira criando com aquela volúpia de falar assim, meu, é isso que eu quero. E nesse meio tempo, Fabi, aconteceu de eu olhar pelo Instagram também e aparecer um concurso de textos para uma editora em São Paulo, que ela estava fazendo uma coletânea de textos, um tema X, e se você tivesse interesse, você mandava para eles fazerem a seleção. E eu mandei despretensiosamente. Passam-se alguns dias, vem a mensagem: olá, você foi uma das selecionadas para participar dessa coletânea. E você fala assim, oi, como assim? Eu? Alguém que só escrevia livro no sentido de TCC ou monografia, estar em um livro com um texto que eu nem imaginava, né? Porque foi assim, a gente quer falar nessa coletânea sobre esse assunto. Eu fiz assim, legal, esse assunto. Tá, peraí, vou lá. Fui lá e digitei tudo e fiz assim, pronto, é isso. Eu vou mandar. E a hora que eu mandei, eu fiz assim, nossa, legal esse texto que eu escrevi. E foi totalmente inconsciente. Sim. Foi aquela que veio de dentro, né? E se colocar no papel. E quando veio a informação, eu fiz assim, nossa, é real. Eu vou estar dentro de um livro, legal. Eu vou estar numa coleção. Depois já... tem e mais. como que tá esse processo aí do livro? Ele já tem data? Ou vocês estão no processo de escrita? Como que tá isso? Esse projeto, né, dessa coletânea é uma editora em São Paulo. Na verdade, ela está na região do ABC. A coletânea chama Café, Pão e Poesia. Né? Então, são vários autores que se interessaram em mandar, foram selecionados, e aí você participa dessa publicação. A editora disse que vai ter a data de lançamento ainda, não temos essa data, mas ele disse que provavelmente aconteça até o final do ano. Legal. Por quê? Esse projeto está no meio do processo deles de lançamento de outros livros na Bienal do Rio de Janeiro, agora em setembro. Legal. Esse livro que tem texto meu, ele não vai para essa Bienal. Provavelmente para um próximo evento. E que daí vai dar continuidade só depois dessa Bienal do Rio de Janeiro.
Tiver, assim que você tiver a data, já avisa, né? Que você sabe que amiga serve para essas coisas também, pra gente sair fazendo propaganda. É isso. Vamos que vamos. É muito bom. Eu fico muito feliz, Andréia, muito feliz mesmo, porque assim, desde quando a gente começou com essas nossas conversas, leituras e tudo, poxa, por que que não escreve? Você gosta? Aliás, gente, eu tô lembrando agora que tem um texto da Andréia lá no meu site também. Tem, Tem é um verdade. artigo que ela uma vez, de tanto que eu fiquei, Andréia, então escreve alguma coisa para mim, escreve. E aí ela escreveu e tem um texto dela lá no meu site. Mas de verdade, eu fico muito feliz, porque assim, que bom que tá desabrochando dentro de algo que você gosta. E assim, gente, isso é lindo ver de longe. Porque, sabe, aquela coisa que parece que assim, a alma tá ali pedindo para que algo surja, e aí vem o ego e fica, não, mas eu acho que não, não, eu acho que isso aqui não dá, não, isso aqui, ó, não vai me sustentar, ó, sei lá. Você sabe melhor que eu quais são as desculpas, Sim. né? E as podas que você fez em você mesma. Eu acho que agora que você tá, de fato, florindo, né? Se você olhar lá nos seus diários para trás, você vai ter essa consciência, né? De caramba, eu me podei aqui, eu me podei ali. E por que não olhar para tudo isso também com muita, muita gentileza, né? E tipo, eu não sabia, eu não me dei conta. E ai, se eu soubesse que era tão bom, por que que eu não tinha dado espaço antes? Né? Aí entender assim, ainda bem que não dei o passo antes, que talvez estaria dando o devido valor para mim agora, né? Também, exato. É, É isso. É tudo no seu tempo, né, amiga? Tudo no seu tempo, tudo no seu processo. E a gente precisa ficar atento para saber se a gente está se movimentando, fazendo as pausas necessárias, ou se a gente só está se boicotando, né? E ai, que delícia, que bom. Fico muito feliz mesmo que as coisas estejam caminhando dessa maneira. Quero saber quando é que vocês vêm para São Paulo para a gente tomar um vinho, comer uma pizza. Essa vai ser minha cobrança a partir de agora, né? aqui E me fala do seu site aqui. Depois, gente, eu vou fazer um esqueminha que fica compartilhado essa live, que fica tanto no meu perfil quanto no dela. E aí, quem quiser seguir a Andréia daqui da minha rede, vai ficar lá marcadinho. Vocês podem seguir, acompanhar e também trazer feedbacks pra gente. E aí, Andréia, tô muito feliz com tudo isso. Muito. obrigada, Fabi. Obrigada mesmo. Você, além de ser querida, é extremamente importante nessa evolução também. Várias vezes a gente sentou, você trazendo conhecimento. André, vamos tentar? Vamos tentar. André, vamos fazer isso? Não, acho que não é a hora ainda. Mas sempre a gente acreditou uma na outra. E eu acho que eu sou muito grata a Eu isso. também. O Instituto tem sido sucesso mesmo, tem crescido muito. Eu não deixo de acompanhar. Cada passo é uma vitória para todos nós. E não só nos movimentos dentro do Instituto, eu acho que trazendo também para essa escrita, quando você se encontra em alguma coisa, cada passo vira uma Ah, dança. aham. Cada passo você fala assim, nossa, esse passo eu vou dançar como? Não importa o ritmo, se você já está dançando, tá bom, né? Então, Hum, vamos trazer mais cor para o mundo, né? Em qualquer atividade que você faça, faça uma atividade de alma e hum, com alma, né? E com certeza sim. os frutos virão, flores vão brotar, a respiração Nossa. é melhor, o dia Ó, nublado fica lindo, enfim, é um dia por vez. é um passinho de cada vez. É isso mesmo. Linda, muito obrigada. Darlene aqui também é outra grande querida. Tá dizendo aqui maravilhosas, né? Teve bastante gente que entrou aqui. Eu vou deixar, então, como eu falei, eu vou tentar também colocar no YouTube,
né? Porque o YouTube dá um trabalhinho aqui de gravar depois a tela e depois subir para lá. Mas eu vou colocar no YouTube também, porque eu acho que para a pessoa ouvir, né, acelerar, voltar, ficar mais fácil. E ai, obrigada, Andréia, por ter vindo, obrigada pela disponibilidade mais uma vez. E a gente se fala, meu. Tem muita coisa aí que eu quero estar perto, quero ver de perto agora. Vamos pensar assim, né, nessa ideia da gente ler o livro da Amanda. Eu acho que é super incrível isso, da gente trazer um pouco mais de informação. E eu queria deixar muito à disposição o meu Insta e o meu blog, o Depois de Tudo Vem Mais. Se caso alguém tenha interesse, não sou a expert nesse assunto de escrita, eu estou no processo, mas quem quiser trocar uma ideia comigo, mandar um texto, ou André, o que você acha disso? Eu estou à disposição, porque a troca também faz a gente crescer. Só faz, né? Aliás, eu acho que a gente só cresce na troca. É isso. Babi, beijo para você, querida. Um beijo imenso, muita saudade de vocês todos. Mando um beijão para os olhos, para as meninas e meninas, para as mulheres, né? Que eu acho que, sei lá, estão tudo mulheraça, pelo que eu vejo aí de posts. Beijo gigante para vocês, com muita saudade. Mais uma vez, obrigada por tanto. E vamos falando. É isso aí. Eu te agradeço também. Beijo no coração. Um beijo, gente. Tchau. Obrigada aí para todo mundo que ficou com a gente até agora. Tchau, tchau.